Se você sente que faz tudo certo, estuda, aplica técnicas, se esforça, mas os resultados simplesmente não vêm, o problema não é o que você está fazendo. É o lugar interno de onde você está tentando criar. Enquanto você tenta manifestar um resultado, você confirma para a realidade que ainda não é a pessoa que o vive. Esse detalhe costuma passar despercebido porque parece lógico focar no método, na rotina ou na técnica certa. A sensação é de que falta algo externo, mais disciplina, mais conhecimento, mais repetição. E assim, o esforço aumenta, mas o ponto de partida permanece o mesmo. O erro não aparece como falha evidente. Ele se disfarça de dedicação, de persistência e até de maturidade. A pessoa faz tudo como deveria, mas continua operando a partir de uma identidade que ainda busca, prova e espera. Nesse estado, qualquer prática, por melhor que seja, acaba reforçando a mesma ausência que tenta corrigir. Talvez o bloqueio não esteja na execução, mas na posição interna a partir da qual tudo é executado. Porque métodos não criam resultados sozinhos. Eles apenas amplificam o estado de quem os utiliza. E quando isso não é visto, a frustração cresce na mesma proporção do esforço. A questão, então, deixa de ser qual técnica aplicar e passa a ser algo mais incômodo. De onde exatamente essa tentativa está partindo? É comum acreditar que resultados dependem de encontrar o método certo, a rotina ideal ou a prática mais eficiente. Quando algo não funciona, a reação automática é ajustar a técnica, trocar o plano, refinar o processo, estudar mais um pouco. Isso cria a sensação de avanço, de controle, de estar fazendo a coisa certa. Mas apesar de todo esse movimento, o resultado continua distante e quase ninguém para questionar se o problema está realmente no método ou no lugar interno de onde ele está sendo aplicado. Métodos não operam no vazio. Eles amplificam o estado de quem os utiliza. Quando a identidade de base ainda é a de alguém que tenta, busca validação ou espera confirmação externa, qualquer técnica passa a funcionar como reforço desse mesmo estado. A prática vira esforço, o esforço vira desgaste, e o desgaste vira frustração. Não porque a técnica seja ruim, mas porque ela está sendo executada a partir de uma identidade desalinhada com o resultado que se deseja viver. Algumas pessoas passam anos trocando de método sem perceber esse ponto. Outras começam a desconfiar de que há algo errado, mas ainda interpretam isso como falta de disciplina ou consistência. O erro, no entanto, não está na quantidade de esforço nem na qualidade da prática. Está no ponto de partida invisível, que nunca foi questionado. E é justamente esse ponto que começa a aparecer quando se observa como o desejo por resultados costuma operar internamente. Quando o foco está excessivamente no resultado, algo sutil acontece internamente. A identidade passa a se organizar em torno do que ainda não existe. O desejo deixa de ser um direcionador e se transforma em um lembrete constante de falta. A pessoa pensa no resultado o tempo todo, fala sobre ele, planeja como alcançá-lo, mas, em nível mais profundo, continua se percebendo como alguém que ainda não chegou lá. Esse tipo de querer parece produtivo, mas carrega uma mensagem silenciosa de distância. Esse estado de ausência influencia decisões pequenas e reações automáticas. A ansiedade aumenta, a comparação se intensifica, a tolerância ao presente diminui. Mesmo ações corretas passam a ser feitas com pressa, expectativa ou tensão. A realidade, por sua vez, responde exatamente a esse estado. Não porque nega o desejo, mas porque reflete com coerência a posição interna sustentada. Alguém que ainda busca, ainda espera, ainda precisa que algo aconteça para se sentir inteiro.
Algumas pessoas começam a perceber esse padrão quando notam que quanto mais desejam um resultado, mais ele parece escorregar. O problema não é querer, mas de onde se quer. Enquanto o desejo opera como compensação de uma ausência interna, ele reforça o mesmo estado que impede a experiência de se atualizar. E é nesse ponto que surge uma confusão comum. Acreditar que o problema é falta de esforço, quando na verdade é uma confusão entre intensidade e mudança real. Existe uma crença silenciosa de que, se algo não está funcionando, a solução natural é fazer mais. Mais horas, mais prática, mais controle, mais insistência. Esse aumento de esforço cria a sensação de comprometimento e responsabilidade, e muitas vezes é socialmente elogiado. No entanto, esforço por si só não indica mudança real. É possível se mover muito e ainda assim continuar exatamente no mesmo lugar interno, apenas mais cansado. Quando o esforço parte da mesma identidade, ele só intensifica padrões antigos. A pessoa reage às dificuldades do mesmo modo, toma decisões parecidas e interpreta os resultados sob o mesmo filtro. O volume aumenta, mas o eixo permanece intacto. Por isso, mesmo com dedicação genuína, a experiência continua se repetindo. Não há transição, apenas manutenção disfarçada de progresso. O cansaço cresce porque o esforço está sendo usado para sustentar um estado, não para transformá-lo. Algumas pessoas começam a desconfiar disso quando percebem que o desgaste emocional não vem da dificuldade em si, mas da sensação de estar empurrando a vida sem que nada ceda. Nesse ponto, surge uma pergunta incômoda. Será que o problema é falta de persistência? Ou será que todo esse esforço está sendo aplicado sem que o estado interno tenha realmente mudado? Essa dúvida abre espaço para observar um erro ainda mais central, aquele que acontece quando se imagina, planeja e deseja sem assumir o lugar de quem já vive aquilo. Imaginar, planejar e visualizar costumam dar a sensação de que algo está sendo construído. A mente se ocupa com cenários futuros, possibilidades e versões desejadas da realidade. No entanto, quando essa imaginação não vem acompanhada de uma assunção real de estado, ela permanece restrita ao campo mental. A pessoa imagina o que gostaria de viver, mas continua operando a vida a partir do mesmo lugar interno de sempre. O contraste entre a imagem criada e a experiência cotidiana começa a gerar frustração. Sem assunção, a imaginação funciona como observação externa. É como assistir à própria vida de fora, torcendo para que algo mude, mas sem ocupar internamente o lugar de quem já vive aquilo. Nesse cenário, decisões continuam sendo tomadas a partir da dúvida, da cautela excessiva ou da necessidade de aprovação. A imaginação, em vez de reorganizar a identidade, passa a coexistir com ela, e tudo que não atravessa a identidade tende a não produzir efeito duradouro. Algumas pessoas começam a perceber esse erro quando notam que imaginar se tornou confortável demais. Elas visualizam, sentem-se momentaneamente motivadas, mas retornam às mesmas reações e escolhas logo depois. O problema não é imaginar, mas imaginar sem assumir. E quando isso não é visto, surge um tipo mais sutil de sabotagem, a incoerência interna entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. A incoerência interna raramente é percebida como sabotagem, porque não se apresenta como conflito explícito. Pensamento, emoção e comportamento seguem direções diferentes, mas convivem sem choque aparente. A pessoa pensa de um jeito, sente de outro e age de um terceiro, acreditando que o problema está apenas em alinhar melhor essas partes. O que não se percebe é que essa fragmentação já está sendo lida pela realidade como um estado definido, e é a partir dele que as respostas chegam.
Quando o pensamento afirma algo que a emoção não sustenta, o corpo reage antes da lógica. Decisões são adiadas, limites são flexibilizados, oportunidades são observadas à distância. Mesmo discursos internos coerentes não compensam a reação emocional automática. A realidade não responde ao que é afirmado conscientemente, mas ao padrão que se repete sem esforço. Por isso, a incoerência não impede apenas o avanço, ela organiza a repetição. Algumas pessoas começam a notar esse padrão quando percebem que sabem exatamente o que deveriam fazer, mas não conseguem sustentar isso na prática. Não é falta de informação nem de capacidade, mas de coerência interna. Enquanto cada camada aponta para um lugar diferente, nenhum movimento se consolida. E é justamente essa fragmentação que faz parecer que a realidade não responde, quando, na verdade, ela está respondendo com precisão ao estado que está sendo mantido. Quando a realidade não responde como esperado, é comum interpretar isso como negação, atraso ou até injustiça. Surge a sensação de que algo externo está bloqueando o avanço, como se o mundo precisasse ser convencido ou pressionado a entregar resultados. Essa leitura cria tensão, porque coloca a pessoa em oposição ao ambiente, tentando forçar uma resposta que parece não vir. O que raramente é considerado é que a realidade não reage a intenções declaradas, mas ao estado que está sendo sustentado de forma consistente. O mundo funciona como um espelho impessoal. Ele não avalia esforço, mérito ou desejo, apenas reflete padrões internos estabilizados. Quando há incoerência, dúvida ou identidade fragmentada, a resposta externa também se manifesta de forma difusa, lenta ou contraditória. Não se trata de punição ou teste, mas de precisão. A realidade não segura resultados, ela apenas confirma o ponto interno a partir do qual alguém vive, decide e reage diariamente. Algumas pessoas começam a perceber isso quando notam que certos resultados aparecem sem esforço, enquanto outros nunca se concretizam apesar de muita tentativa. Essa diferença não está no valor do objetivo, mas no grau de alinhamento interno em relação a ele. Quando o estado ainda é de busca, prova ou espera, a realidade reflete exatamente isso. E é nesse momento que surge uma virada importante. Entender que a correção não exige adicionar mais práticas, mas retirar algo que está mantendo esse estado ativo. Depois de tentar métodos, ajustar rotinas e acumular práticas, a ideia de que a correção pode estar em retirar algo soa contraintuitiva. Parece que abandonar esforço, controle ou tentativa é regredir. No entanto, em muitos casos, o que impede o avanço não é a falta de algo novo, mas a permanência de um personagem interno que tenta o tempo todo. Um eu que força, comprova, se explica e se corrige constantemente acaba sustentando o estado de quem ainda não confia no próprio eixo. Esse personagem se manifesta de forma sutil. Ele aparece na necessidade de validar cada passo, na ansiedade por sinais externos, na comparação silenciosa com quem já chegou. Mesmo práticas bem intencionadas passam a ser usadas como prova de merecimento. Quando isso acontece, a ação deixa de ser expressão de estado e vira tentativa de compensação. Retirar esse esforço não significa parar de agir, mas parar de agir a partir da dúvida sobre quem se é. Algumas pessoas percebem essa virada quando, ao abandonar a necessidade de provar ou forçar, algo se estabiliza internamente. Decisões ficam mais simples, limites mais claros, respostas mais diretas. Não porque novas técnicas foram adicionadas, mas porque um ruído interno foi removido. E é justamente essa retirada que abre espaço para o ponto de virada prático, a pergunta que substitui todas as tentativas e reorganiza a experiência a partir do presente. Existe um momento em que toda a busca por técnicas, métodos e explicações começa a perder relevância.
Não porque nada disso seja inútil, mas porque fica claro que nenhuma ferramenta substitui a percepção do próprio ponto interno. E virada acontece quando a atenção deixa de ir para o que fazer a seguir e se volta para de onde isso está sendo feito agora. Essa mudança é simples na forma, mas profunda no efeito. A pergunta, de onde eu estou vivendo isso, desloca imediatamente o eixo da experiência. Ela corta a fantasia, interrompe a tentativa e expõe o estado real que está operando por baixo das ações. Ao invés de imaginar um futuro diferente, a pessoa passa a observar como reage no presente, como decide, como se posiciona, como tolera ou recusa certas situações. Esse olhar não julga nem corrige, ele revela. E revelar já é uma forma de reorganização. Algumas pessoas resistem a essa pergunta porque ela elimina atalhos. Não há como terceirizar a resposta, nem se esconder atrás de esforço ou intenção. Outras percebem que, ao sustentá-la por tempo suficiente, escolhas começam a mudar sem planejamento excessivo. O ponto de virada não acontece quando algo novo é criado, mas quando o estado a partir do qual tudo acontece deixa de ser inconsciente. E é a partir daí que a experiência começa de fato a se alinhar. Ao longo desse percurso, fica evidente que o erro que impede resultados não está na falta de método, disciplina ou conhecimento. Ele está em operar a vida a partir de um lugar interno que ainda busca prova e espera confirmação. Técnicas apenas amplificam esse estado quando ele não é visto. A realidade, por sua vez, responde com precisão ao que é sustentado, não ao que é desejado. Isso desloca a responsabilidade para um ponto mais honesto e menos confortável. Não se trata de fazer mais, nem de fazer melhor, mas de reconhecer o eixo interno que organiza pensamentos, emoções e ações. Quando esse eixo muda, o comportamento muda junto e a realidade acompanha. Não como recompensa, mas como coerência. Se esse tipo de reflexão te acompanha, considere curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Considere também assistir aos outros vídeos da playlist Fundamentos da Mente em Criação, para aprofundar essa base e entender como esses princípios se conectam e se aplicam de forma contínua.